Queridos irmãos e irmãs, aproxima-se o dia da solenidade de São Pedro e São Paulo. Já na Depositio Martyrum, que é um texto antigo, se relata esta solenidade no dia 29 de junho. Aqui no Brasil, por determinação da CNBB, com autorização da Santa Sé, esta solenidade é celebrada no domingo entre 28 de junho e 4 de julho, porque, como acontece este ano, 29 não é domingo. Pedro, escolhido por Cristo como fundamento do edifício eclesial, portador das chaves do reino dos céus, pastor do rebanho santo, confirmador dos irmãos na fé, e na sua pessoa e na dos seus sucessores, o sinal visível da unidade e da comunhão na fé e na caridade. Paulo, cooptado no colégio apostólico pelo próprio Cristo no caminho de Damasco, instrumento escolhido para levar o nome de Cristo perante os povos, é o maior missionário de todos os tempos, o advogado dos pagãos, o apóstolo dos gentios, aquele que, juntamente com Pedro, faz ressoar a mensagem evangélica no mundo mediterrâneo. Ambos os apóstolos, Pedro e Paulo, selaram com o martírio em Roma, pelo ano 67, seu testemunho ao Mestre. É belíssima a oração do prefácio da solenidade de São Pedro e São Paulo. Há um trecho do prefácio: hoje vós nos concedeis a alegria de festejar os apóstolos São Pedro e São Paulo. Pedro, o primeiro a proclamar a fé, fundou a igreja primitiva sobre a herança de Israel. Paulo, mestre e doutor das nações, anunciou-lhes o evangelho da salvação. Por diferentes meios, os dois congregaram a única família de Cristo e, unidos pela coroa do martírio, recebem hoje, por toda a terra, igual veneração. Bela essa oração do prefácio da solenidade de São Pedro e São Paulo. E eu quero, queridos irmãos e irmãs, apresentá-los como modelos apostólicos. Os apóstolos, ponto de referência. A referência ao modelo apostólico, especialmente de Pedro e Paulo, será sempre uma fonte de renovação missionária. Se as primeiras comunidades cristãs chegaram a viver o radicalismo evangélico e a disponibilidade missionária, foi porque os crentes eram assíduos na pregação dos apóstolos, seguindo seu testemunho. Todos os que creem, chamados a assumir a tarefa da evangelização, estão edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. E o mesmo Cristo Jesus é a pedra angular. Pedro e Paulo, como símbolo de todos os demais apóstolos, são um sinal de garantia tanto para o segmento evangélico como para a missão evangelizadora. Os 12 são os primeiros agentes da missão universal. Eles constituem um sujeito colegial da missão. Esta colegialidade não impede que dentro do grupo se destaquem figuras como Tiago, João e, sobretudo, Pedro. Graças a ele, abrem-se os horizontes da missão universal, onde depois sobressairá Paulo, que por vontade divina foi chamado e enviado aos gentios. Isso nos é recordado por São João Paulo II na Redemptoris Missio. Pedro. A figura de Pedro como pedra na qual Cristo quis edificar sua igreja resume também um modo de anunciar o mistério pascal de Cristo. Efetivamente, no dia de Pentecostes, anunciou Cristo como o Filho de Deus ressuscitado, homem verdadeiro, crucificado e morto, Salvador de todos. Jesus, Deus salva. Este anúncio era um chamado à conversão e ao batismo para receber
a vida nova do Espírito Santo. Assim é a pregação de Pedro. Segundo a doutrina do apóstolo Pedro, a ação evangelizadora vai acompanhada pelo Espírito Santo enviado do céu. Assim se anuncia a redenção como fruto do sangue precioso de Cristo, que comunica um novo nascimento pela semente incorruptível da palavra de Deus. Anuncia-se Cristo morto e ressuscitado, que pelo batismo faz da humanidade uma oferta agradável a Deus. Todos os apóstolos são testemunhas da paixão de Cristo e devem cuidar da grei, da comunidade, ao estilo do bom pastor, o pastor principal, preparando sua vinda definitiva. Paulo segue as mesmas pautas com características especiais, como de quem se apresenta continuamente como apóstolo, chamado para o apostolado e segregado para o Evangelho de Deus. Sua ação evangelizadora gira em torno de Jesus, o Filho de Deus, anunciado pelos profetas, feito nosso irmão enquanto homem, que manifesta a força do Espírito por sua morte e ressurreição. Esta mensagem deve ser pregada a todos os povos. Há alguns traços que delineiam a fisionomia apostólica de Paulo, que não se envergonha do Evangelho, mas gasta a vida para anunciá-lo como um prisioneiro do Espírito, sem buscar seu próprio interesse. Os encarregados de continuar este anúncio, os pastores, têm a assistência do Espírito Santo e devem cuidar de convocar a comunidade, a eclesia, que Cristo adquiriu com seu sangue. Paulo é só servidor de Cristo. Cristo é a cabeça de seu corpo, que é a igreja, e que nos reconciliou com o sangue de sua cruz. A missão de Paulo gira em torno de Jesus, o Filho enviado pelo Pai, sob a ação do Espírito, porque tudo foi criado por Ele e nele, e tudo se apoia nele, nos recorda Paulo na carta aos Colossenses. Este mistério de Cristo se manifesta e comunica por meio da graça. Paulo viveu esta missão com uma especial solicitude por todas as igrejas, com o fogo no coração. A caridade de Cristo me impele, dizia Paulo. Sua vida já não teria sentido sem esta dedicação à missão que lhe fora confiada pelo Senhor. O anúncio de Cristo deve ser feito a todos os povos, como cordeiros e copartícipes das promessas em Cristo, como coherdeiros e copartícipes das promessas em Cristo Jesus por meio do Evangelho, nos recorda Paulo na carta aos Efésios. Seu ideal consiste em apresentar todos os homens perfeitos em Cristo. Seu encontro pessoal com Cristo, precisamente por ser autêntico, se expressou em doação total e em disponibilidade para anunciar Cristo aos povos. Para Paulo, o Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo o que crê, sem distinção entre judeus e gregos. Os que antes estavam longe, os pagãos, já podem estar próximos pelo sangue de Cristo, sem exclusão de ninguém. Há que recapitular todas as coisas em Cristo, porque chegou a plenitude dos tempos, na qual Deus enviou seu Filho para salvar a todos. E concluo a dimensão missionária da sucessão apostólica. Através dos séculos, os sucessores dos apóstolos, o Papa e os bispos, irão garantindo e estimulando a missão que a Igreja recebeu de Cristo. A partir desta realidade sobrenatural querida por Jesus, toda igreja particular e toda a comunidade eclesial demonstrará sua apostolicidade, precisamente assumindo a própria responsabilidade missionária local e universal. Que vivamos intensamente esta solenidade de São Pedro e São Paulo. Deus a todos abençoe.